saber qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado. Qual é o nome? Fale um pouquinho aí como é que você chegou nessa pesquisa, o que te levou a chegar nessa pesquisa. Enquanto você fala, eu vou colocar correndo o nome aqui embaixo, tá bom? Tá bom. Então, eu estava na graduação, estudando sobre Idade Média, o corpo da Idade Média, e eu acabei entrando em contato por causa de sebos, encontrando livros em sebos com livros medievais árabes, que trabalhavam especialmente a sexualidade, e eu, tanto que a minha dissertação de mestrado trabalhou sobre sexualidade, e eu cheguei a escrever artigos de sexualidade na graduação, que foi o primeiro momento que eu encontrei com esse aspecto que me chamou muita atenção. Mas então, eu precisava de um orientador, e a minha orientadora, Andréa Frazão, ela disse que precisaria, como ela não tinha muito trabalhos na área do Oriente, o mundo árabe islâmico, seria algo mais próximo, pudesse ser na Península Ibérica. E aí havia um outro professor, esse já era na época, ele era substituto, hoje ele já é professor titular, professor adjunto, professor Murilo Sebe. Ele me presenteou com o livro Colar da Pombo. E aí eu conheci o livro que ele tratava sobre o amor. A princípio era isso, eu trabalhava com sexualidade e a gente vai para um outro objeto que é o amor. Foi essa a primeira impressão que eu tive com o livro, assim, como os árabes pensavam o amor, como é que era o amor para aquela sociedade árabe islâmica, por que ele era tão importante. E aí a minha primeira leitura foi perceber como esse amor era semelhante a leituras neoplatônicas sobre o amor. O Banquete, de Platão, principalmente, Fedro. E eu foquei nisso num primeiro momento. A minha graduação foi pensar os aportes, mas eu senti naquele momento que não era só Platão ou algo neoplatônico que havia influenciado Ibn Hassan. Eu percebi que havia algo relacionado a Aristóteles também. Ainda na graduação, eu não tive ainda a maturidade acadêmica para aprofundar essa questão. Eu cheguei a citá-la na minha monografia, mas não aprofundá-la. Mas, além do aspecto extremamente relacionado à alma, à essência, que o amor de Ibn Hassan trazia, ele também trazia uma lógica muito forte na obra. A obra, eu falar da forma muito estruturada. E a partir então do doutorado, quando eu voltei para a obra O Colar da Pomba, eu percebi que, além do fato de ter esse aporte também aristotélico, a obra ela fazia o tempo todo um elogio à época califal omíada. E o momento que ela foi escrita exatamente, ainda está a Guerra Civil, e no poder não estão mais os omíadas, estão outra dinastia, que é a Múdida. Então, era um período muito ruim para quem apoiava os omíadas. E ele escreve falando muito bem dessa época califal. Então, eu percebi que o amor era como se fosse um subterfúgio para falar sobre a política omíada. Era um caminho para se falar da política omíada e para fazer exatamente a quem que estivesse naquele momento junto dele olhar esse passado com nostalgia. E eu sinto não, eu propus isso e comprovei isso na minha tese, que o Colar da Pomba ele vai dar certo nesse sentido como propaganda política, porque o Ibn Hassan, que havia sido tão rejeitado ao longo da Guerra Civil, logo após escrever a epístola, ele vai voltar a estar ao lado dos Omíadas. Os Omíadas vão inaugurar um novo califado e ele vai ser o grão-ministro, o grão-vizir. Então, funcionou muito para ele. Então, essa é a proposta, o meu objeto de pesquisa é o Colar da Pomba, que é uma epístola. A epístola seria uma carta que mais formal, como um tratado, carta. E essa carta ele vai responder um pedido de um amigo, que a gente não sabe se é imaginário ou não, porque muitas vezes a epístola trata de um amigo imaginário. E ele responde a esse amigo o que é o amor. O amigo quer entender o que é o amor, Ibn Hassan. E ele, eu vou explicar para você o que é o amor. E ele vai formular desde a essência desse amor, ou seja, o que é o amor de verdade e o que não é o amor de verdade, e depois ele vai expor ou demonstrar esse amor em exemplos
de pessoas que se apaixonam em sonhos, em pessoas que se apaixonam à primeira vista, pessoas que se apaixonam depois de muito tempo, sobre a união no amor, sobre a separação, sobre o esquecimento, sobre a morte. E quando ele vai dar todos esses exemplos são dados por personagens que existiram, que viveram no Califado Omida de Córdoba. Então, não só é muito rica literariamente no sentido da filosofia, da riqueza que ele traz de palavras e da próprio entendimento dele de amor, mas também é muito interessante as histórias que ele traz para exemplificar. Eu tenho até colocado mini vídeos no meu Instagram contando como se fosse fofocas do Ibn Hassan, porque é quase isso que ele faz. Ele faz uma história e fala, sobre essa história, sobre o esquecimento do amor, eu vou te dar esse exemplo. E ele conta uma história, algo que aconteceu, que ele viu, ou que aconteceu com ele, e é extremamente rico. Então, só por isso a obra já é fenomenal. Mas ela ainda é mais porque você vê o tempo todo ele relacionando o que é o bom no amor aos Omíadas e o que é ruim no amor aos inimigos dos Omíadas. E, além disso, toda uma doutrinação filosófica que é uma doutrinação religiosa também. Então, é uma obra extremamente complexa e completa.